E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí novamente à nossa aula, né? Eu resolvi dar uma inovada aqui, vou dar uma explanação geral sobre o computador para que vocês tenham aí uma base sólida, né, do que é esse equipamento e que a gente possa continuar, né? Nós vamos ter bastante tempo aí pela frente para que nós possamos continuar com os nossos aprendizados e em seguida a gente vai entrar com o pacote Office aí que eu prometi para vocês, né? Então nós vamos começar aqui com a postura do usuário, né? O usuário ele tem que sentar dessa forma que nós estamos vendo aí, né? Então, por exemplo, isso se chama ergonomia. Então percebam ó, que o usuário ele tem que sentar, o braço dele tem que ficar a 90 graus aqui com o teclado, as costas têm que ficar reta, os pés apoiados no chão e ele fica aqui, ó, a mesa ela tem que ter aqui no máximo 70 centímetros de altura. E o principal fator é que os olhos eles ficam aqui olhando direto para o monitor nessa altura aqui de 50 a 60 centímetros, né? Se você não seguir essas recomendações, com o passar do tempo, né, o passar das horas do seu trabalho, você vai sentir cansaço, vai ficar enfadado e não vai ter produtividade nesse equipamento. Então esse é um fator primordial e que todos os usuários esquecem, né? Então a nossa postura correta de sentar perante um computador, né? Continuando, os componentes do computador que nós vimos são esse daí, né? Nós temos aqui o monitor e aqui nós temos a CPU e dentro dessa CPU nós temos o comando de controle, a memória principal, né? O sistema de cálculo, né? O processador, né? Nós temos aí os canais, os comandos, né? O disco rígido, as impressoras, né? Os scanners, né? E ligando todo esse equipamento aqui, nós temos o modem, né? E o modem ligado aí a outros sistemas, né? Então, isso daqui seria uma construção geral do computador, né? Aí nós temos aqui também os elementos principais dos computadores aqui, né? Mostrando, né? Percebam, pessoal, que parece ser simples isso daqui, mas é importante a gente conhecer esse sistema para que nós possamos saber, né, os fatores principais, os itens principais que compõem esse sistema de informática, né? Então aqui nesse quadro nós estamos vendo aí a impressora, o monitor, né? Os alto-falantes. Aqui nessa época aqui ainda o scanner quando foi lançado ele era um scanner manual, né? Eu cheguei até a trabalhar com esses scannerzinhos aqui. Aí nós temos aqui o teclado, o computador propriamente dito e o mouse, né? Então esses componentes aqui eles formam o computador. Aí continuando, né, nós estamos aí através dos softwares instalados, né, que eu já comentei com vocês, né, que aplicativo é o que roda em cima de um sistema operacional, né? Então todo mundo fala aplicativo, 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 baixa esse aplicativo, faz isso. Mas se você perguntar para o cara ou para o usuário o que é um aplicativo, ninguém sabe definir. Façam esse teste. Tentem fazer isso. Pergunta aí para o coleguinha de vocês que não estuda informática, fala o que é um aplicativo. Quando eu falo para você, baixa um aplicativo no seu celular, o que é isso? Eles vão falar mil e uma coisa, menos o que é na realidade, né? Então, aplicativo é todo software que roda em cima do sistema operacional. Então, através desse software aí, nós temos aí as ferramentas computacionais que nós podemos trabalhar, né? Várias coisas nós podemos trabalhar em cima disso, né? E com isso nós economizamos tempo, né? Economizamos tempo e dinheiro também trabalhando aí com os sistemas computacionais, né? Então esse é o intuito e esse é o objetivo do computador, né? É nós economizarmos tempo e dinheiro, tá bom? Aí depois nós temos aí os laptops, né? Os notebooks, que são os computadores de mãos, que eles são móveis, né? Eles podem ser movimentados para vários lugares, né? Nós vemos aí um passageiro aí viajando, né? Dá a impressão que ele está viajando no avião. Percebam que o notebook dele está aqui do lado, né? Então aqui em cima está escrito assim: mobilidade na tecnologia computacional de computadores, né? De notebooks, né? Então esses temas aí nós vamos defini-los agora, né?
Esse filminho aqui nós já vimos já na outra aula, né? Então, nós temos aqui, ó, pessoal, para quem nunca viu, isso daqui é uma válvula eletrônica. Os primeiros computadores, eles foram desenvolvidos em cima desse sistema. O que é uma válvula eletrônica, né? Uma válvula eletrônica, ele é um componente que ele deixa passar energia e não deixa, ou seja, ela funciona como um semicondutor. O que é um semicondutor? Um semicondutor é um material que ele deixa transmitir quando necessário e ele não deixa transmitir também quando necessário, né? Então, antigamente, os primeiros computadores eles eram feitos com essas válvulas eletrônicas, né? E eles têm um sistema de funcionamento aqui, que eu não vou explicar agora, mas a válvula tinha que ser ligada, aquecida, os elétrons tinham que ser passados de um lado para o outro, aí que o computador começava a funcionar, né? Então, os primeiros computadores daquela época lá pesavam toneladas, né? Em seguida veio a invenção do transistor, né? Que ele substituía essa válvula elétrica aqui e passou a ser um componente bem pequenininho, cerca de 1 centímetro quadrado, em que então revolucionou a era da eletrônica na década de 60, no qual a IBM então veio com os grandes computadores aí, os IBMs 360, né, daquela época, que eram bem famosos, né? Nós vimos aí também essa introdução desse filme aqui do transistor, né? Do transistor. E os transistores, a função deles, né, é aquilo que eu falei, né? Eles têm aqui uma fonte, aqui é a direção, então às vezes eles deixam passar a energia e às vezes não deixam, né? Então é desses sistemas assim que basicamente que todo esse sistema que funcionam os computadores, né? Aí nós temos esse filminho aqui que eu vou falar para você, né? Ele está falando aí que os computadores, basicamente, eles são formados aí por chaves, né, que estão ligada e desligada. Que nós já vimos isso daí, né, que é o coração de funcionamento do computador, né? Die Schaltalgebra ist aus der Boolschen Algebra entstanden und geht in ihren Grundzügen auf den Anfang des letzten Jahrhunderts zurück. Die Schaltalgebra kennt 3 logische Verknüpfungen und oder nein. Mit ihnen E que o fator principal, o coração desse funcionamento aí, ele já foi visto aí em algumas centenas de anos atrás, né, onde você trabalha com o sistema sim e não, né? Seriam sistemas de lógicas, né? E aí nós temos os processadores aí que fazem esse tipo de coisa, né? beziehungsweise mit Kombinationen aus ihnen lässt sich jedes Problem der Schaltalgebra beschreiben. Dabei gilt für das logische Oder. Wenn mindestens eine der beiden Aussagen wahr ist, E que ele faz um sistema de combinação, né, com sim e não ou sim e não aqui, né, ao mesmo ist das tempo, né? Ergebnis wahr. Sind beide falsch, ist auch das Ergebnis falsch. Für das Aí ele logische tem o Oder e, gilt, uma porta lógica e, nur wenn beide Aussagen wahr sind, ist auch das Ergebnis wahr. Ansonsten ist es falsch. então, na realidade, o que ele está explicando aqui é o seguinte: para que esse daqui seja sim, esse daqui tem que ser sim e aqui tem que ser sim. Então, esse e esse, né, que é a porta E, vai chegar ao sim, né? Und für das E logische Nein gilt, wenn die Aussage wahr ist, a porta não, né? A porta não, ou seja, a porta lógica não é o seguinte: quando eu tenho um sim aqui, o não do sim é quando eu tenho um sim aqui, o não do sim é um não aqui, né? E quando eu tenho um não aqui, o não do não é um sim aqui. É isso que ele quer dizer, Aussage tá? wahr ist das Ergebnis falsch. Percebam aqui, ó, inverteu aqui e levantou aqui. Tá bom? Então, esse é o sisteminha de funcionamento do computador, né? Então, continuando, né? Aí nós temos outros sistemas, né? E aí chegamos aqui, então, por Bei den exemplo, sogenannten Computerviren handelt es sich kleine, aber gemeine Programme, die auf ihrem Computer allen möglichen Unfug anrichten können. ele fala agora dos vírus de computacionais, que são pequenos programas que eles danificam a parte operacional do sistema, né? Angefangen vom Schreiben unsinniger, aber harmloser Nachrichten auf ihren Bildschirm
bis hin zum Löschen all ihrer Daten. Viren infizieren ihre Daten, das heißt, sie kopieren sich in diese hinein und warten dort so lange, bis auf die so infizierten Daten zugegriffen wird, um dann weitere Daten zu infizieren und irgendwann zu einem willkürlich bestimmten Zeitpunkt oder nach einer bestimmten Anzahl von Zugriffen auf die infizierten Daten. E que nós temos aqui em verde, né, nós podemos ver aqui, nós temos aqui em verde, é o código correto do computador. E o vírus, ele implanta um código aqui contrário, que ele deturpa toda essa combinação aqui, e é por isso que o computador passa a trabalhar desordenadamente, né? Então, é assim que ele funciona funciona um vírus aí, né? E cobrindo aí mais alguma coisa aí sobre o computador, né? Aí nós temos esse sisteminha aqui, que não vamos perder tempo, tem esse outro aqui. Zu Deutsch einstecken und loslegen versteht man die Fähigkeit moderner Computer, sich in gewissem Umfang selbst zu konfigurieren. Das heißt beispielsweise, dass die Zuweisung von Interrupt, DMA-Kanälen und benötigten Treibern für neu installierte Erweiterungskarten oder sonstige Peripheriegeräte selbsttätig durch das System erfolgen. 100%iges Plug-and-Play ist sehr schwer zu erreichen, müssten doch dafür alle im Computer verbauten und eingesetzten Komponenten. Na realidade, a BIOS é o coraçãozinho principal do computador, onde estão gravadas todas as informações dele no sistema. Então, quando nós ligamos o computador pela primeira vez, a primeira coisa que ele carrega é o que está na BIOS dele, né? O que é o sistema NIL, que é Bus Input Output System, né? Na realidade, é o que quer dizer isso daqui, né? Vom BIOS über die gesamte Hardware bis hin zum Betriebssystem nach einer gemeinsamen Plug-and-Play-Spezifikation arbeiten. Ist dies der Fall, sind Computer, die nach dem Plug-and-Play-Prinzip Ou seja, ele carrega as especificações de trabalho do computador. selbsttätig zu lösen. Beispielsweise wird bei einem Interrupt-Konflikt dem den Konflikt auslösenden Gerät eine entsprechend freie Systemressource, in diesem Fall ein freier Interrupt, zugewiesen. Ok? E continuando aí, nós temos mais umas historinhas aí, né? Que ele está falando assim, que nem tem, sempre o homem fala que o cachorro é o melhor amigo, né? No caso aqui o cachorro está falando, esse é o meu melhor amigo, um computador, né? Então ele está falando assim, der Computer, né? Meine bester Freund, né? O meu melhor amigo aqui, o computador, né? O cachorrinho que está falando, né? Então, uma outra aqui, né? O cabeleireiro aqui, ele está arrumando o cabelo da mulher, né? E ele está usando o computador e você vê que uma coisa, figura completamente estrambólica. Aí em cima está escrito assim, será que o computador é o culpado? Né? Ou seja, da mulher ser feia, né? Que vai ficar feia. Será que é o computador que é culpado ou ela que é feia mesmo, né? Ficção científica, né? O computador praticamente que está chegando nesse nível aí, né? Então fala assim, por favor, me fale o que vai ser da minha vida, né? Então aqui ele está perguntando para o computador aí, né? E assim falou o meu computer, né? Assim falou o meu computador, né? Ele está fazendo aqui uma alusão ao filme Cinderela, quando a bruxa pergunta para o espelho, né? Espelho, espelho meu, quem é mais bonito do que eu, né? Então ele está perguntando aqui para o computador, né? Qual que é o melhor computador, né? Qual que é o melhor computador dessa terra? Aí ele fala, sou eu, seu computador, né? Então é assim. Pessoal, então isso daí foi uma revisãozinha geral aí que nós fizemos aí, explanando aí vários itens do computador. E eu acho que agora a gente já pode já começar e iniciar aí com o nosso pacote Office aí, tá bom? Desejo aí a todos aí tudo de bom, uma boa semana e a gente continua em contato agora, tá? Até mais aí, tudo de bom para vocês aí. Obrigadão. Tchau.